Se você está endividado, eu tenho uma solução para você. Eu criei uma mentoria onde você vai aprender a sair das dívidas, vai aprender a planejar o seu orçamento e ainda vai poder começar a realizar os seus sonhos. Se você quiser saber mais sobre ela, eu vou deixar aqui na descrição o contato para você entrar em contato comigo, a gente poder conversar e saber se essa mentoria ela faz sentido para você e se ela vai de fato ajudar você. Os fundos imobiliários e as ações, elas estão subindo, mas será que não dá tempo de lucrar? Vou te mostrar como aproveitar essa alta agora mesmo. O mercado de ações é um espaço onde se negocia a compra e a venda de ações de capital aberto. Ações de capital aberto são aquelas ações que são negociadas por meio de uma bolsa de valores, no caso, a nossa B3. Já o mercado de fundos imobiliários segue o mesmo princípio. É um mercado onde tem a negociação de fundos imobiliários. Lembrando que eles também são de capital aberto, porque eles também são negociados em uma bolsa de valores, que no caso é a nossa principal bolsa de valores, que é a B3, né, que é a Brasil Bolsa Balcão. Os principais setores que a gente tem ali que vale a pena você observar no mercado de ações, nós temos tecnologia, como por exemplo, Multilaser, Positivo, nós temos o setor financeiro, nós temos ali no setor financeiro ações como Banco do Brasil, Itaú, BB Seguridade, nós temos também o setor de saneamento, que tem ali a Copasa, tem a Sanepar, tem o setor de energia, como por exemplo a Equatorial, a Eletrobras, e temos várias outras, como a Vale, a Petrobras, nós temos também Bradesco, temos Ambev, temos várias ações que vale a pena nesse ano de 2025 você aproveitar com a alta da taxa Selic. Então, vale a pena dar uma observada nos dados, né, financeiros dessas empresas, porque elas são ações que tendem a você ganhar muito se você investir nelas, principalmente agora com a alta taxa Selic, porque você sabe que comprando com a inflação alta, a gente compra elas mais baratas e a tendência é que com isso você tenha maiores rendimentos. Dentro do mercado de fundos imobiliários, nós também temos vários tipos que vale a pena você dar uma analisada. Por exemplo, nós temos o XP-ML11, que pertence à XPMOL. Nós temos também ali o HGLG11, que pertence à Patrialog. Nós temos o VGHF11, que pertence à Vialog. Nós temos o KNCR11, que pertence à Kinea Renda Imobiliária. Temos vários outros, temos o CPTS11, o XRF11, então nós temos vários tipos de fundos imobiliários que também você pode analisar, porque eles valem a pena agora, nesse momento, assim como as ações, porque você vai comprar eles muito baratos, em comparação com o que você compraria normalmente, e você tende a receber mais por isso, né? Tende a ter mais rendimentos por isso. Só para sempre observando, tá? Como eu sempre falo, os dados dessas empresas, como que está essa empresa? Não tem que observar só o preço. Às vezes esse fundo imobiliário está barato, sim, mas como que está o dividendo, como que está a liquidez diária, como que está o PVP, como que está a distribuição ali dos rendimentos, está pagando direitinho todo mês e está pagando um preço justo com relação ao que você paga na cota. Então tudo isso tem que ser analisado antes de decidir como é que está o histórico, né? Porque a gente sabe que ganho passado não indica ganho futuro e tá tudo bem. Só que uma empresa que passa o tempo inteiro ruim das pernas, a tendência é que ela não melhore como no futuro. Mas uma empresa que tem um histórico bom, a tendência é que ela permaneça, principalmente se ela passou por momentos ali como pandemia, por exemplo, e segurou a situação. Então, tudo isso você tem que analisar, tá? Ver o histórico dela também, juntamente com todos esses índices, para decidir, tanto lá nas ações como nos fundos imobiliários, tem que ser observado. E aí você poderia perguntar para mim, sim, mas como que eu faço para, de fato, aproveitar as oportunidades que vão aparecendo ali no mercado de ações, no mercado de fundos imobiliários? Primeiro você tem que entender o mercado. Você tem que estar sempre acompanhando. Ah, beleza, eu vi essa ação, vi esse fundo imobiliário, eu acredito que eles são bons na minha carteira. Beleza, então vou analisar o que está acontecendo nele hoje. O histórico, o passado e o presente, tá? Sempre. Analisa sempre as duas coisas, juntamente com os índices, né? Como já falei, a questão da cota, a questão do dividendo, do PVP, do PL, enfim, tudo isso você analisa juntamente. E aí você, dali, você tem entendendo o que está acontecendo no mercado, se a Selic está alta, se a Selic está baixa, como é que está o IPCA, porque tudo interfere no valor final, que de fato vai valer a pena para você no final. Então, observando todos esses dados, você vai tirar ali a sua conclusão, ou você vai ter um especialista ali para te ajudar, né, caso você prefira, e aí depois você vai tomar a decisão. Beleza, eu vou investir nessa ação, eu vou investir nesse fundo imobiliário. Não é o momento de investir nessa ação, não é o momento de investir nesse fundo imobiliário. Porque acontece uma coisa, por exemplo, vamos pensar no emitir de THF11, que hoje é o fundo imobiliário que tem mais cotista no Brasil. Ele é um fundo imobiliário
muito bom, ok. Ele tem um preço barato, você ganha um preço justo com relação ao que você paga, ok, tudo isso a gente sabe. Só que eu vou investir no F11 hoje pelo que eu vi e vi que ele é bom. Agora eu não vou ficar escutando outras pessoas, principalmente se é uma pessoa que já investe há muito tempo, porque a ideia que ela vai ter sobre esse fundo imobiliário pode não ser a mesma que você vai ter começando. Pode ser que ele seja aquela pessoa que já investe em vários fundos imobiliários e que fundos imobiliários muito mais caros e acha que um MXF11 não vale a pena, mas pode ser também uma pessoa que diga para você, não, vai, investe, vai, investe, mas pode ser que aquele momento ele não esteja muito bom nas pernas. Então, assim, tudo você tem que ter cautela, você tem que entender o que está acontecendo exatamente naquele momento que você vai investir para você decidir, não, eu vou investir nisso aqui, não, eu não vou investir nisso aqui. Então, estude o mercado, leia, assista jornais, veja nas redes sociais também, tem muita gente que fala sobre isso nas redes sociais, inclusive eu. Então, acompanhe sempre para você estar por dentro antes de decidir se vai investir em uma ação no fundo imobiliário, sempre, independente da alta ou da baixa da inflação. Outro ponto que é muito importante, que isso é importante, talvez o mais importante de tudo, antes de você começar a investir. Você tem que definir o seu perfil de investidor, você tem que definir o seu objetivo. Primeiro, o nosso perfil de investidor, seja ele moderado, seja ele agressivo, seja ele mais cauteloso. Tudo isso vai definir, vai do ponto do seu emocional. Porque você pode pensar, do que trata um perfil de investidor? Ele trata do seu emocional, literalmente. Quando eu falo que alguém é moderado, eu estou dizendo que alguém ali consegue ter um pouquinho de risco na carteira. Quando eu digo que alguém é conservador, eu estou querendo dizer que essa pessoa não consegue lidar com risco. E aqui, ó, na cabeça, por exemplo, um investidor que está começando agora, né, e aí a gente sabe que a economia não está fácil, provavelmente essa pessoa não vai ser conservadora. Não quer dizer que alguém que é conservador hoje vai ser conservador sempre. Não, tem gente que não pode investir há 20 anos e seja conservador, e tá tudo bem também. Mas a tendência é que você vá crescendo. Hoje eu sou conservador, eu vou aprender, eu vou investindo, me torno moderado, vou investindo, me torno arrojado. Mas, o que acontece? Você tem que entender o que você é hoje. Não é o que você vai ser daqui a 10 anos. O que você é hoje. O quanto você consegue investir. Você consegue ter risco, você consegue ver um fundo imobiliário que você investiu, tá lá em cima e amanhã você acordar, ele tá valendo mesmo do que você pagou por ele. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado. E outra coisa, você tem que saber por que você vai investir. Porque se você for pensar, fundo imobiliário é muito bom para aposentadoria. Mas, às vezes, tem pessoas que não estão se preocupando com a aposentadoria. Não deveria. Todo mundo deveria se preocupar com a aposentadoria. Mas tem gente que não vai estar. E aí você vai investir em quê? Porque às vezes você quer comprar a sua casa. Também é um investimento um pouco mais ali longo, mas talvez a ação seja melhor para você. Ah, não, mas o fundo imobiliário tal, eu vi que pode ser bom para isso que eu estou querendo. Ok, mas saiba por que você quer investir. Saiba se a renda fixa é boa para você, saiba se a renda variável é boa para você. Porque não adianta você fazer a sua reserva de emergência, por exemplo, e botar no fundo imobiliário, porque você vai se dar mal. Porque não se coloca renda variável num objetivo de curto prazo, reserva de emergência. Mas você só vai saber disso se primeiro você acompanhou o mercado e agora você sabe o seu perfil de investidor e principalmente você sabe o seu objetivo. Você sabe por que você está investindo, o que você está querendo com esse investimento. Então tudo isso é muito importante. Você tem que entender perfil de investidor e por que você quer investir. Outra coisa, você tem que diversificar a sua carteira. Lembrando que diversificar a carteira não é bagunça. Tem gente que pensa que é. Tem gente que sai e coloca 20 fundos imobiliários, coloca 40 ações. Gente, não é assim. Isso não é diversificação, isso é bagunça. Diversificar é você colocar ali 2, 3 fundos imobiliários, 2, 3 ações. E aos poucos, tá? Você pode começar por uma ação. Investe nela. Você está investindo nela, já tem o suficiente ali, uma meta que você tenha colocado, aí você parte para outra. E que no máximo, a pessoa que tem ali 1 milhão, 2 milhões de reais de investimento não passa de 5 fundos imobiliários, de 5 ações. Você consegue ficar rico com 5 ações, você consegue ficar rico com 5 fundos imobiliários. Só que você tem que entender que colocando todo mês, aplicando, reinvestindo, tá? Então não é a quantidade que vai indicar que você pode ficar rico não, sabe? É a qualidade. Pegou 5 fundos imobiliários muito bons, pegou 5 ações muito boas. Eu acabei de falar os setores que são muito bons, tecnologia, saneamento, finanças, sabe? Então procura ações desse daí, procura desses fundos imobiliários que eu falei, MXRF11, XPML11, sabe? Procura isso aí e vai investindo, sabe? Porque disso você vai ganhar, investindo e reinvestindo.
Não é diversifique, mas não faça uma bagunça, porque se você começar a fazer uma bagunça, botar 10 de um, 20 do outro, você não vai conseguir acompanhar. Ninguém consegue. O mais especialista de todos não consegue, porque começa a se perder nos números. Então, diversifique, mas diversificar é colocar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Não é colocar milhares, milhões. Não, não é assim. Outra coisa, você tem que investir no longo prazo, né? E sabe que a renda variável, a tendência dela é de médio para longo prazo. Então, invista no longo prazo. Quando você for investir no fundo imobiliário, pense que você vai investir nele por 20, 30 anos. Quando você for investir na ação, você pensa que você vai investir nela pelo menos ali por uns 10 anos. Então, tenha sempre em mente que você vai investindo, você está se planejando para fazer um investimento para o futuro. Principalmente se você está usando a renda variável, né? Como os fundos imobiliários, como as ações. Então, é ideal que você faça isso. Outra coisa é que você analise os fundos e as ações antes de investir. Como já falei, né? A qualidade é crucial. A quantidade, né? Ali um pouquinho é muito bom, mas a qualidade do que você vai colocar ali também é crucial. Né? Eu já falei sobre os setores das ações, já falei sobre alguns fundos imobiliários que são muito bons. Então, você pode observar esse e observar outros também que são muito bons, que nós temos no mercado, principalmente agora. Só que você tem que analisar. E aí, volta naquele lado do perfil e do objetivo. Você tem que saber seu perfil de investidor, você tem que saber o porquê você vai investindo. Por quê? Porque isso vai te ajudar a decidir qual é melhor para você, né? Então, qual ação, qual fundo imobiliário. Então, é muito importante isso também. Outra coisa, tem que aproveitar as oportunidades de compra. Você está querendo comprar uma ação, você ficar acompanhando o mercado, lembra lá do primeiro que a gente falou, acompanhar o mercado. Então, você acompanha o mercado e aí você vai conseguir saber ali o momento certo de comprar. Ah, eu quero comprar um XF11, mas eu vou acompanhar ele aqui, vou esperar porque ele vai cair o preço, eu vou comprar ele mais barato. Ah, não, vou comprar esse aqui, hoje eu acho que hoje está no preço ideal. Beleza, sabe, se você tem seu preço teto, por exemplo, que é muito bom você ter o preço teto das ações, dos fundos imobiliários, o preço teto é o que você diz assim, eu só posso comprar esse fundo imobiliário se ele tiver desse preço ou mais barato. Mais caro que isso eu não compro, porque eu vou começar a perder dinheiro. A gente sabe que nos investimentos, qualquer centavo faz falta, principalmente se você está começando nos investimentos. Então, faça isso aí e aí você vai saber as oportunidades, as horas que valem ou não, se não vale a pena ali comprar as ações. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu queria te mostrar como você pode fazer para aproveitar as oportunidades, para comprar boas ações, comprar bons fundos imobiliários e não perder as oportunidades. Então é isso. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!